Você já deve ter brincado, ou pelo menos visto alguém brincar, de telefone usando duas latinhas amarradas por um fio. Nesse vídeo a gente vai usar um pouco de ciência para tentar descobrir quais materiais são os melhores para fazer esse tipo de telefone. E assim fazer o melhor telefone de lata que você já viu. E de quebra ainda nós vamos aprender um pouco sobre a ciência que estuda o som, que é a acústica. O som é uma onda mecânica e isso significa que ele precisa de um meio físico para se propagar. E esse meio físico pode ser a água, o ar ou qualquer sólido que ele encontra pela frente. Isso significa que se você estiver no espaço, você não tem como escutar uma nave explodindo, a menos que você esteja dentro dela. Uma coisa interessante que acontece quando o som muda de meio quando ele está se propagando, que seria o caso de eu estar conversando com uma pessoa através da parede, são três coisas que podem acontecer. A primeira delas é a reflexão do som. Uma parte do som que eu estou produzindo, ele é refletido pela parede. A segunda coisa é a absorção desse som pela parede. E a terceira delas é a transmissão do som pelo outro lado da parede. Agora que a gente conhece essas características do som, vamos partir para a nossa experiência. E para a gente fazer os nossos testes, eu escolhi três tipos de latas diferentes. Uma lata grande aqui de milho em conserva, uma lata de extrato de tomate e uma lata de conserva de... Isso aqui é de pêssego, eu acho, ou figo. A gente tendo essas três latas aqui, o que fica bacana? A gente tem variedade para poder testar e descobrir se tamanho é documento nessa brincadeira. Mas antes de continuar, nós vamos dar uma cara de mundo inventivo para essas latas que estão muito horríveis. Eu fiz um furinho no fundo de cada uma das latas para a gente poder fazer a conexão entre elas. E para fazer essa conexão entre as latinhas, eu escolhi três materiais diferentes para a gente testar. O primeiro foi o arame galvanizado, também um rolo de algodão e por último uma linha de pesca. E para padronizar o som que a gente vai utilizar nos nossos testes, eu pedi para a Manuela gravar um áudio especial para a gente. Mundo inventivo! Uhul! Aí eu baixei esse áudio no computador. Mundo inventivo! Uhul! E descarreguei numa pendrive para depois poder reproduzir em uma caixa de som portátil. Agora que a gente já está com todo o material preparado, vamos encaixotar tudo isso e procurar um lugar que tenha bastante espaço para a gente testar. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser com a menor latinha, tá? A latinha de extrato de tomate. E vamos usar primeiro o cordão de algodão. Nós vamos cortar um pedaço de 10 metros desse cordão aqui e vamos testar ele com as três latinhas, tá? Vamos fazer os três blocos de uma vez só. Mundo inventivo! Uhul! Mundo inventivo! Uhul! O microfone ficou dentro da lata para captar o máximo de som possível. Mundo inventivo! Uhul! Mundo inventivo! Uhul! Mundo inventivo! Uhul! Mundo inventivo! Então, gente, a gente testou os três tipos de materiais aqui, o fio de algodão, a linha de pesca e o arame galvanizado, com os três conjuntos de latinha. Nós já temos algumas ideias aí do que aconteceu, do que foi melhor, do que foi pior, mas nós vamos testar lá no computador com os arquivos do áudio que foi gravado da Manuela. Bem, pessoal, baixei os arquivos aqui e estou testando eles. A gente já descobriu de cara que as latinhas grandes, a lata laranja, que era a lata de milho em conserva, e a lata de pêssego, não funcionou muito bem não. O resultado melhor a gente conseguiu com a latinha pequena de extrato de tomate, só que teve uma diferença muito grande em relação ao tipo de material que a gente usou. E é isso que vocês vão dar uma olhadinha agora aqui. Eu vou demonstrar. Eu usei um software chamado Audacity para fazer comparação dos nossos arquivos que foram registrados lá no campo de teste. Aqui eu tenho o arquivo original que foi gravado pela Manuela, pra vocês verem a qualidade dele. Mundo inventivo! Uhul!
O próximo arquivo que eu tenho aqui embaixo, aqui, ó, foi a primeira gravação que a gente fez com a latinha pequena e com o fio de algodão. Deixa eu habilitar ele aqui, silenciar o de cima para vocês escutar. Isso foi o que foi reproduzido do outro lado da latinha. Agora vamos escutar o próximo. O próximo foi com a linha de pesca. E o último, que deu mais distorção, foi com o arame galvanizado. Até no gráfico aqui você pode ver que está bem distorcido o sinal. Então só por aí já dá pra gente ter uma ideia bem bacana a respeito do tipo de distorção que a gente criou. De longe, o algodão foi o que reproduziu de melhor maneira, nesse alcance de 10 metros aí, o áudio que a Manuela gravou. Então chegamos a uma conclusão de que justamente a latinha menor com o fio de algodão é a que funciona melhor para essa brincadeira. Durante a pesquisa para fazer esse vídeo, a gente descobriu várias coisas sobre o som. Uma delas é que o som não se propaga da mesma maneira em materiais diferentes. Por exemplo, no ar ele se propaga a mais ou menos 340 metros por segundo, enquanto que no ferro ele pode se propagar até 5.000 metros por segundo. Então é uma diferença muito grande e provavelmente foi isso que deu a diferença quando a gente fez o teste do arame galvanizado. Você pode perceber no áudio que o som ficou como se fosse assim um eco, mas na verdade é a reflexão várias vezes dentro do fio é que causou essa distorção, que acaba comprometendo o áudio que você quer escutar do outro lado. E a nossa vencedora foi as latinhas pequenas com um fio de algodão. Fica aí a dica então, se vocês quiserem fazer um telefone de lata que funcione legal, latinhas pequenas, fio de algodão e muita diversão. Aproveitando o embalo dessa experiência, eu e a Manuela ainda fomos um trilho de trem para testar um dos exemplos mais comuns aí que a gente encontra sobre propagação do som. É um exemplo antigo que as pessoas falavam que os índios utilizavam para saber se os trens no Velho Oeste americano estavam se aproximando. E a gente foi lá para testar. E realmente, no trilho de trem você consegue se comunicar a distâncias bem grandes. Eu me distanciei cerca de 50 metros da Manuela e ela podia ouvir perfeitamente as batidas que eu dava no trilho do trem. Se você gostou desse vídeo, curte aí e se inscreve no canal. Aqui no Mundo Inventivo, conhecimento é a ferramenta da inovação. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.